Aliás, ele deu 60 tiros agora na Polícia Federal e a Polícia Federal não deu um tiro nele. Vê que infelicidade para nós. Israel, Get away from me. Your breath smells awful. Oh my God, you smell like knockoff falafel. Israel, hi. Eu peguei o auxílio emergencial, isso não é... Eu nunca escondi isso é uma coisa pública. Peguei por 7 meses no período que eu precisava. Eu não posso quebrar? Eu não posso precisar disso? E aí outras idiotas falaram, não, mas você fala do estado mínimo e pegou. É muita burrice. Mas eu queria abrir meu coração, falar a verdade. Não tenho vergonha. Foi um momento horrível da minha vida. Quebrei, recuperei. E não é porque eu sou loira e padrão que eu não ia precisar. Fala, seus mal diagramados, mais uma semana que passamos tendo que lidar com a extrema-direita radicalizando ainda mais o discurso, ao mesmo tempo que nos bastidores até eles assumem que não se aturam. Principal exemplo disso foi a treta aberta entre Valdemar Costa Neto e Bolsonaro. Nos últimos dias foi resgatada uma entrevista em que o presidente do PL rasga elogios a Lula, diz que Roberto Jefferson merecia um tiro na cara e ainda critica o comportamento do mito durante a pandemia. De férias em Angra dos Reis, Jair resolveu contra-atacar. Como um típico idoso desocupado do litoral, passou dias se reunindo com populares numa mesa de bar para mandar indiretas para as inimigas e ameaçou implodir o partido. Depois, deve ter lembrado que o partido lhe paga salário de CEO de banco e contemporizou com aquele papinho cansado e frouxo de casamento hétero com o Valdemar. Por mais combalida que esteja internamente, a extrema-direita segue forte pelo mundo, seja com portugueses falando contra imigrantes ou Trump de volta à disputa presidencial americana com muita chance de vencer o senil Joe Biden. E nesta semana tivemos ainda integrante do MBL que é contra assistencialismo, recebeu auxílio emergencial na pandemia. Gado com doença da vaca louca destrói quadros de Lula e Marielle em bar. Roberto Justus admite que adora demitir. E pastor ostenta Mercedes de 1.300.000. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Deixa eu fazer uma pequena pausa antes dos piores para falar das melhores roupas do mercado. Com as peças da Insider, você está preparado para tudo. São camisetas, como essa Tech T-shirt, que dissipa rapidamente o suor, não fica com cheiro, não amassa e nem desbota com as lavagens. Isso porque é feita de uma tecnologia que só a Insider tem. E ela vem em várias cores, e dos tamanhos P ao XXGG. Eu acostumei com as camisetas, cuecas, meias e bermudas da Insider e recomendo. E para você que é seguidor da Galãs Feios, clicando no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo e usando o cupom GALASFEIOS, você ainda ganha 12% de desconto em qualquer compra no site da Insider. Vista Insider você também e venha para a marca que os nossos seguidores já adotaram. Bora! Salve, salve galãs e galoas que estão bem vestidos agora. Valdemar Costa Neto poderia facilmente trocar o nome para Senhor Centrão. Existem poucos sujeitos mais ligeiros que ele nos bastidores da política brasileira. E acreditem, isso passa longe de ser um elogio. Mas a verdade inconveniente é que, se houvesse a mínima chance do PL ocupar um cargo ministerial no governo Lula, o boy aceitaria tranquilamente. Mesmo tendo feito 99 cadeiras na Câmara, exclusivamente pelo apoio do bolsonarismo. Uma entrevista datada de dezembro de 2023 e que tinha passado despercebida até então, mostra o dirigente bastante tranquilo para afirmar que Lula é mais popular que o Jair, criticar a postura alucinada do ex-presidente na pandemia e ainda lamentar que Bob Jeff não tenha levado nenhum tiro no rabo durante aquele confronto com a Polícia Federal. Nunca um deputado foi preso por receber mesada. Nunca ficou provado isso aí, isso era mentira. Por quê? Eu tinha 2 ministérios, eu atendia o cara em todo o Brasil. Todo mundo tinha diretoria do DENIT, tinha diretoria dos portos, presidência dos portos, em todo o Brasil. Eu vou dar dinheiro ainda para o camarada? O Roberto Jefferson criou essa história porque não pagaram ele. Aliás, ele deu 60 tiros agora na Polícia Federal e a Polícia Federal não deu um tiro nele. Vê que infelicidade para nós. Está lá.
Tá lá. Um camarada desse já devia ter sumido há muito tempo. Voltar aqui. O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele fez tudo o que tinha que fazer na pandemia, mas... Não se vacinou. Não, e falou muita bobagem. Não é que ele falou, ele falou muita coisa que ele não devia falar. Ele errou na comunicação, porque ele deu dinheiro para os municípios, deu dinheiro para os estados, fez a vacina e ficou combatendo a vacina. Quando ele combate a vacina, ele deixa a mãe insegura. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Bibo Nunes foi o único parlamentar do partido que teve a coragem de vir a público reclamar que as falas deixam Bolsonaro no nível inferior. O que me faz pensar em como esse povo vive em um mundo paralelo. Afinal, em qual momento da história Jair esteve em nível superior em relação a Lula? Em qualquer comparação, ele supera Lula apenas em um: na altura. Porque até em números de filhos e esposas, eles empatam. Embora o Jair tenha mó jeitão de estar doido para emplacar uma quarta esposa, agora que a Micheque adentrou a casa dos 40 anos. Esse discurso do Valdemar, em que acena para inevitáveis trocas de apoios com o PT durante as municipais deste ano, fez o mito passar um grande atestado. Sentiu e não sentiu pouco. As falas estragaram o momento de férias dele em Angra, onde é um grande adepto da pesca em áreas de proteção ambiental. Para rebater, reuniu moradores aleatórios numa mesa de boteco para criticar Valdemar e ameaçar implodir o partido. O mundo não perdoa, a economia não perdoa. É igual, desculpa aqui o termo, né? Um casamento. O cara tá namorando, um fala pro outro, mora até embaixo da ponte contigo. É verdade, né? Mas quando a realidade chega, não é assim. Não é assim. Tudo. Vamos ter problema enorme de quebra de safra esse ano. Vários fatores. Entre eles, o homem do campo não acredita no governo, o tempo todo ataca o homem do campo, é fascista. O MST voltou a funcionar, não tinha MST, praticamente não existia o MST comigo. A violência diminuiu no governo pela polícia de armas para o pessoal de bem, ele acabou com isso. Armamento só para bandido. Nem CAC tira mais. Nem tira mais não. A polícia externa nossa está péssima, eles não reconhecem o Hamas como um grupo terrorista. Na verdade, o Hamas é aliado ao PT. Assim como as Farc da Colômbia. Eu vi a reportagem que dava dinheiro, fornecia dinheiro, 20 bilhões. A escolha se une para prosseguir no poder, um ajuda o outro. Quando se emprestava lá atrás e voltou a se emprestar dinheiro agora para outros países, para fazer obras, países ditatoriais, na verdade, não é parte é para obra, a parte retorna para retroalimentar o poder político deles. Agora qual é o problema? Nós estamos dando barco, pessoal. Se alguém porventura que votou no PT, pode ser que exista, tudo bem, pode ser que exista. Não dá pra comparar, pode ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo. Tudo isso foi feito sem que o cara tivesse a coragem de pagar uma rodada de tubaína e umas fichas de jukebox para que a galera passasse horas ouvindo um aposentado reclamar da vida de forma menos torturante, escutando um Bartô Galeno e degustando refrigerantes de gostos duvidosos como framboesa e abacaxi. Mas como é um arregão, Jair deve ter lembrado da bolada que ele e a dona Micheque ganham do PL para fazer vários nadas e voltou atrás, alegando que tem casamento hétero com o Valdemar, onde o presidente do partido é a mulher e quem verdadeiramente manda na relação. De acordo com Freud, pelo que nós vimos nos últimos dias, a mulher desse casamento certamente é uma fetichista e adepta orgulhosa do cintaralho. Esse marido aí passa longe de ser imbrochável e incomível. Quem é de esquerda não pode ter nada. Se comer um camarão que passou 6 horas abafado no isopor enquanto está em férias em Peruíbe, é um hipócrita que não liga para a fome do povo. Se tem um carro, ao invés de uma charrete, é um playboy responsável direto pela escravidão e efeito estufa. Eu nem vou mais citar o iPhone, porque a piada do comunista com o produto da Apple já perdeu a graça há mais tempo que o Rafinha Bastos e o Danilo Gentili. Mas, se por acaso você vier de uma família minimamente privilegiada, as expectativas se invertem e você é obrigado a andar por aí com uma Maserati e viver em Alphaville. Do contrário,
é um poser que faz cosplay de miserável. E é justamente isso que afeta Guilherme Boulos, criticado em todo ano de eleição por possuir um Celta e viver no Campo Limpo. Para muitos, é inconcebível que filho de médicos haja assim. Discurso que leva a crer que os pais do cara, ao invés de dois profissionais liberais assalariados, são simplesmente os donos do Albert Einstein ou da Unimed. O papo voltou a circular quando ele visitou sua futura vice na chapa para a disputa da Prefeitura de São Paulo, que, como vocês sabem muito bem e ouviram em todos os noticiários e na Galãs Feios, é ninguém menos que Marta Suplicy. Aliás, essa sim, pela origem enraizada na nobreza, estaria fazendo cosplay de pobre se morasse em qualquer local da cidade que não os Jardins. Mas ao mesmo tempo que as críticas mambembes sempre surgem em ano eleitoral, é irônico ver o quanto passam pano e tentam justificar policial que dirige carro incompatível com a renda ou pastores que ostentam luxos que são frutos diretos da exploração da fé alheia e imunidade tributária. Assalto aqui na Lagoa. Era do poste aqui, ó. A mão do poste. Aí, Renato, era do poste que eu te filmei, né? Descarregou no motoqueiro, deu uma volta, conseguiu pegar o motoqueiro. Fica parado. Aí, ele bateu ali. Olha a moto dele no chão. Faz um positivo pra ele, vai. Aí. Gado é gado em todo lugar do mundo. Pode falar o idioma que for, residir no CEP com o metro quadrado mais caro da Europa ou pertencer até a minorias, mas a forma de agir é sempre igual. Nesta semana, tivemos 2 exemplos de bovinos ensandecidos pelas ruas. No Rio de Janeiro, um sujeito teve a pachorra de ir a um bar de Santa Teresa, reduto conhecido por reunir todos os eleitores de Marcelo Freixo da cidade, e achar ruim que encontrou um quadro de Lula e uma placa alusiva a Marielle Franco nas paredes. Não contente em perceber que estaria melhor acolhido na Barra da Tijuca, ainda resolveu danificar as obras, causando prejuízo em propriedade privada. Atitude que essa gente costuma defender que seja evitada com a liberação do porte de armas. Para a sorte dele e azar do entretenimento, o dono do bar não compartilha da mesma opinião. Já no exterior, Mia Khalifa foi confrontada por uma Karen sionista descontrolada. De origem libanesa, apoiadora da Palestina e crítica do genocídio que Israel promove em Gaza, a atriz tem perdido trabalhos e sido acusada por contratantes de apoiar discurso de ódio só por ter coragem de celebrar a morte de Henry Kissinger, que tem mais óbitos nas costas que o próprio Adolfinho, e eu não tô exagerando. No encontro dela com a mulher sobrou deboche e constrangimento. Deboche por parte de Mia, que nem quis debater a sério e se contentou em chamar a mulher de fracassada e fedida por estar com um bafo de falafel. Constrangimento ficou por parte do filho da Karen sionista, que teve que explicar para a mãe quem era Mia Khalifa. Mas para não piorar as coisas em casa, deve ter contado que conhecia a atriz da época da CPI da Covid, quando essa nobre doutora foi usada como referência teórica para Luiz Carlos Reis. You proud of your mom? Israel Chai. I'm Israel Chai. You see that? You waiting for the bus? Because I'm waiting for my valet. I'm Israel Chai. Get away from me. Your breath smells I'm awful. Israel Oh my Chai. god. You smell like knockoff falafel. Bye, I'm Israel Chai. Quando não estão passando vexame nas ruas, a extrema-direita insiste em aprofundar o radicalismo. Apesar da esquerda sempre ser acusada de exagero ao comparar esse movimento global com o fascismo e o nazismo, a real é que eles mesmos, uma hora ou outra, acabam por confirmar nossas denúncias. De volta à disputa presidencial e com uma enorme chance de vencer o senil e cambaleante Joe Biden, Donald Trump fez um discurso alarmante ao vencer as prévias de Iowa, de lavada contra Ron DeSantis. O ex-presidente, maquiado com pó de Doritos, avisou que, se vencer,
fechará o cerco contra imigrantes, que são acusados pelo republicano de laranja, não do novo, pele laranja, de serem bandidos e terroristas originários de países que ninguém nunca ouviu falar. Nós vamos fechar as fronteiras. Porque agora temos uma invasão de milhões e milhões de pessoas que estão entrando no nosso país. Eu não sei porque acham que é uma boa coisa, é péssimo. São pessoas que são mais numerosas que o estado de Nova York. Não é uma coisa sustentável para o país, é horrível. Eles saem de prisões. Vêm de países que nunca ouvimos falar, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, de manicômios. Muitos terroristas estão vindo. Novidade não existe nesse discurso. Uma das primeiras medidas de Bolsonaro foi acabar com os mais médicos e mandar todos os cubanos embora. Tudo isso com o apoio do moderado Mandetta. Há uma semana, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni falava sem rodeios em fechar as fronteiras e era celebrada por um movimento de camisas pretas inspirado em Mussolini. Em Portugal, uma figura patética que apelidamos de Chupetinha Lusitano tem criado conteúdo focado justamente nessa abordagem, o que já gera ecos na sociedade, como com o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, apoiando a visão, o que o Helder acha, dentro de 5 anos se repetirá com Abel Ferreira. O meu Abel ninguém mexe, não vai acontecer. Mas ele acha que quando o Abel for contratado pelo Tottenham, alguma coisa assim, e não tiver mais vontade de vir cuspir no prato em que comer, ele vai falar mal abertamente do Brasil e brasileiro. Eu duvido. Existe uma clara tendência de, à medida que a imigração aumenta a criminalidade, a sujidade, fazerem necessidades físicas na rua, dormirem na rua, serem violentos, utilizarem drogas, portanto um conjunto de consequências da imigração. É da imigração, existe uma correlação muito elevada. Alguma vez em Portugal se ouviu falar de pessoas a fazer fezes na rua de forma regular? Muitas pessoas a fazerem isto, a terem este tipo de comportamentos? Nunca se ouviu falar disto. Então, se ouve falar disto quando a imigração começa a aumentar para números astronómicos, existe aqui uma correlação. Só não vê quem é muito desonesto, muito burro, ou então quem for do Partido Socialista, que é as duas ao mesmo tempo. Isso demonstra que a extrema-direita, que chegou a acusar o nazismo de ser de esquerda no passado recente, está cada dia mais à vontade para falar os maiores absurdos sem medo das consequências. Músico fracassado e influenciadora Lucy Crazy de Caxias do Sul, Luciano César assumiu em podcast que o Bigodinho fez muitas coisas boas, emendando uma matemática muito exótica para contabilizar as vítimas do Holocausto. Nesse ritmo, não vai demorar muito para aparecer candidato na nossa eleição, ostentando braçadeira com suástica. O Bigodinho fez muitas coisas boas, depois ele se desvirtuou, mas no início ele tinha intenção boa de perseguir esse pessoal do mal que estavam fazendo maldades lá na Europa. No fim, deu tudo o contrário. E a história foi mal contada, né? Porque quem tem a narrativa tem o poder. Se eu tenho a narrativa, eu tenho a mídia ao meu poder, eu conto a história que eu quiser e ninguém vai me desmentir. Então, como o sistema tem a narrativa, eles têm o poder de criar a história que eles quiserem. Então, o comunismo ceifou 200 milhões de pessoas no mundo, né? E o movimento do Bigodinho ceifou, segundo eles dizem, 6 milhões, o que não é verdade, né? Seria impossível eles eliminarem, dividindo pelo tempo do conflito que aconteceu, seria assim, 2.500 pessoas por minuto. É impossível isso, né? Dividindo esses 6 milhões que eles falaram, né? Que a hipocrisia reina na direita brasileira não é novidade para ninguém que acompanhe esse movimento com certa atenção. É cidadão de bem, defensor da família tradicional que mantém amante, é empresário sonegador, pastor antidrogas que cheira cocaína na neca do namorado e principalmente defensor do Estado mínimo apenas para os mais fodidos. Para eles, a defesa é sempre do Estado máximo. E é nessa última categoria que se encaixam os membros do MBL. Nesta semana, descobriram que Amanda Vettorazzo recebeu 7 parcelas do auxílio emergencial durante a pandemia. A princípio, nenhum problema aí. Se o cadastro estiver correto, como cidadã brasileira, ela tem o direito de recorrer a essa ajuda num momento de crise. Mas como integrante do MBL, não.
Explico. Desde a sua fundação, esse grupo, formado principalmente por filhos de empresários falidos que culpam o Estado pelo próprio fracasso, se opõe a políticas assistencialistas e chama pejorativamente o Bolsa Família de Bolsa Esmola. Para se justificar, Amanda comentou, surpreendentemente de forma correta, que as pessoas que a criticam são ignorantes por não saberem que renda mínima é algo defendido por liberais. Sim, é verdade, por liberais clássicos, o que não se aplica ao MBL. Afinal, como a própria Amanda explicaria, por exemplo, que em julho de 2020 ela tuitava que o auxílio era uma estratégia petista de assistencialismo ineficiente para se beneficiar em ano eleitoral. O que mudou? Será que os 7 meses desempregada ajudou a desquerida a ter os primeiros contatos com as obras de Milton Friedman, Thomas Paine e Bertrand Russell? Galera, 2020 foi um ano foda. Foi um ano foda pra mim. Claro, não só pra mim, como pra maioria dos brasileiros. Foi o ano que eu quebrei, foi o meu pior ano financeiro. Algumas pessoas sabem que sou só eu e minha mãe. Pai ausente, a gente não tem tio, meu avô é falecido, não tem nenhum parente próximo. E eu e minha mãe, a vida inteira, a gente lutou muito e juntas. Quando eu tinha 20 anos, tive que ir para os Estados Unidos para trabalhar, para mandar dinheiro para o Brasil. Quando eu voltei, a gente abriu uma empresa e ficou com essa empresa há alguns anos, até 2019. Em 2020, com a pandemia, a gente infelizmente quebrou. Nossa única fonte de renda teve que ser fechada, exatamente por conta aí da pandemia. E nesse momento, a gente quebrou. Assim como você, talvez, que está assistindo esse vídeo, assim como a maioria dos brasileiros. Essa semana, o Guga Noblar e algumas páginas aí de esquerda, algumas páginas que nem são reais, que nem tem uma cara ali de uma pessoa real, colocaram que eu peguei o auxílio emergencial. E sim, eu peguei o auxílio emergencial, isso não é... Eu nunca escondi isso é uma coisa pública. Peguei por 7 meses no período que eu precisava comer, que eu precisava pagar minha conta de luz e minha conta de água. E sim, eu peguei. Eu não posso quebrar? Eu não posso precisar disso? E aí outras idiotas falaram, não, mas você fala do estado mínimo e pegou. É muita burrice. Porque um auxílio é emergencial, esse daí principalmente, que inclusive o Kim votou favorável, é um projeto liberal, as pessoas nem sabem o que estão falando. E colocaram ali a minha cara, as minhas páginas, mas eu queria abrir meu coração, falar a verdade, não tenho vergonha, foi um momento horrível da minha vida, quebrei, recuperei, e não é porque eu sou loira e padrão que eu não ia precisar. Depois dizem que não existe ócio criativo. Tá aí um exemplo de alguém que precisou ficar sem fazer absolutamente nada da vida para deixar de ser ignorante. Mas por outro lado, como defensora do empreendedorismo, Vettorazzo se mostrou com pouquíssimo tino para os negócios. E apesar de muita gente suspeitar que seu relato seja mentiroso, é claro que é verdade que ela estava falida. A moça era proprietária de uma videolocadora em pleno ano de 2020, mais antiquado que isso, só se ela tivesse também uma escola de datilografia. Think tanks como o MBL e Instituto Millennium funcionam, na prática, como fã-clubes de bilionários. Partem sempre do pressuposto que esses são os melhores exemplos do que é ser bem-sucedido na vida, ignorando completamente o rastro inevitável de exploração, destruição e desgraça que deixam pelo caminho para conquistar o que atingiram. Afinal, existe o desejo de repetir a mesma trajetória. O que costuma ser um sonho frustrado para o CEO de MEI, liberotário, que passará a vida arriscando todo o orçamento familiar em negócios fadados a quebrar, como abrir uma paleteria, falir, abrir food truck, falir, abrir frozen yogurt, falir, maldito Lula, né, que não me deixa empreender. Mas o que eu curto mesmo é quando o empresário bem-sucedido expõe que não tem nenhuma ética para manter os negócios e sente até um certo prazer em prejudicar funcionários com síndrome de Estocolmo, que deixarão a empresa e ainda farão elogios à experiência que tiveram num textão cringe no LinkedIn. Roberto Justus, que nunca se importou em esconder o quanto demitir alguém gera orgasmos múltiplos, explicou em um podcast que assume até as demissões que não são da sua alçada. Aliás, nenhuma, né? Ele é chefe. E deixou claro que ainda manipula o funcionário a fazer uma consultoria gratuita dos problemas da própria empresa. Eu fazia entrevista de desligamento. Eu gostava mais de fazer desligamento do que de contratação. A pessoa vai ser mandada embora. O gerente da área vai ser mandado embora. Manda ele da minha sala. Olha, cara, primeiro, te dizer que lamento. Segundo, que nós vamos fazer o possível para te recolocar onde for tal. Eu queria uma contribuição sua. Me fala da minha empresa. Com toda a mágoa que o cara tem e com toda a experiência que você tem para tirar fora aquilo que você acha que está falando só o coração ou emocional de ter perdido o emprego. Mas o que é rico isso, cara?
E as pessoas não fazem. Uau. Porque o funcionário vai te dizer coisas que quando ele era empregado, ele nunca iria te dizer. Verdade. Entendeu? Então, e os caras, ele pode achar que é tempo perdido, não é. Não. Você não tem noção que eu tive de informação preciosa sobre o meu próprio negócio, na ótica dessas pessoas que eu estava tirando do negócio. Por algum motivo estavam saindo. Um assalariado que assiste isso e não acaba sentindo uma revolta avassaladora virou um orgulhoso zumbi corporativo. E nem notou. Não sou refratário à tecnologia. Se fosse, nem estaria neste momento entrando na sua casa em plena tarde de sabadão pelo YouTube e você só leria minha coluna em algum fanzine lançado por partido sem vereador. Mas o que gente como Monark e outros ainda mais ignorantes não entenderam é que, sem regulamentação, diversos problemas atuais se agravarão em pouquíssimo tempo nas redes. Não tem a ver com censura, mas com limitação dos crimes que são cometidos nas redes e ficam sem punição. Se até poucos anos atrás estávamos preocupados com as fake news compartilhadas sem controle durante período eleitoral, o buraco já é muito mais embaixo, menos de uma década depois. As deepfakes geradas por inteligência artificial têm prejudicado famosos que aparecem em propagandas enganosas, nas quais eles recomendam investimentos no jogo do tigrinho, urubu do Pix, bet balanço ou engomadinho do Bitcoin. Começa assim, e logo pode ser até coisa pior, como indicar os cosméticos da Virgínia. Eu mesmo já vi alguns âncoras de jornal nesses vídeos, mas não republicarei aqui por motivos óbvios. Pedro Bial foi o primeiro a reclamar. Até agora o Global não conseguiu convencer a Meta a tirar esses conteúdos do ar, o que o fez acusar a empresa de Mark Zuckerberg de ser conivente com a ilegalidade, e está coberto de razão dessa vez. Enquanto os memes acusavam Bial de fazer 30 gols contra time de cadeirantes, tudo bem, mas agora passou dos limites mesmo. Olá, gente. Já tem alguns meses vem circulando na internet um vídeo deepfake da minha pessoa anunciando um suposto produto milagroso contra a calvície. A fraude não é nem tão bem feita, mas é o suficiente para enganar muita gente. E não há dia que passe que eu não receba o alerta de amigos e conhecidos, todos revoltados com essa falsificação publicitária. Imagina. E eu e minha equipe já fizemos seguidas denúncias nos canais dessa rede social sem nenhum resultado. Estou também na justiça contra os fabricantes do tal remédio milagroso, sigo os passos lentos dos processos jurídicos, enquanto na internet a coisa só piora se alastrando. Então hoje eu acuso de cumplicidade nesse crime de falsificação, fraude e charlatanismo a Meta, empresa dona do Instagram e do Facebook. Eu acuso, pois é um crime. E um crime, para se realizar, precisa de 3 fatores. A motivação para praticá-lo, mais os meios e oportunidades para tal. Pois bem, se a motivação é dos mercadores do falso remédio, o meio e as oportunidades são oferecidas pela Meta, que ainda lucra, ganha grana com esse golpe. Eu falo em meu nome, usando esse post como canal de defesa, mas o mesmo crime se repete com várias pessoas conhecidas, como, por exemplo, Drauzio Varela, que tem sua imagem fraudada para que a Meta seja cúmplice em outros crimes contra a saúde pública. Então vamos ver agora se a trilionária Meta de Mark Zuckerberg vai fazer alguma coisa, se vai reparar seu crime e compensar o estrago que faz, ou se vai apagar esse post de denúncia. Eu acuso. Pensem quando essa tecnologia estiver ainda melhor desenvolvida e começar a ser usada para prejudicar pessoas comuns, em vinganças de cornos, detratores políticos, rivais em negócios, vizinhas que gostam de baixaria. Sem regulamentação, se prepare para um vídeo seu com um Kid Bengala a aparecer por aí, pois para acontecer é questão de muito pouco tempo, quem sabe umas 2 semanas. Fala, Matias! Esqueci de te chamar, Matias! Oh, meu Deus! A minha cabeça não anda boa. É muito calor. Eu tô fritando aqui os neurônios, os poucos que me sobraram ainda, Matias. O que você tem pra falar aí? Nada. Nada? Estou cansado. Brinquei muito. Você tá cansado também, é muito calor. Tá pegando fogo aí. Tente se refrescar com esses pelos todos. Eu quero um sorvete de petiscos. Ah, tudo bem, eu te entendo, cara. Vai ficar pra próxima semana. E mandar um beijo para os meus fãs. Ah, você quer mandar um beijo pros seus fãs? Tá bom, pode mandar. Obrigado a todos que compraram o meu café. Escrevam petiscos geladinos nos comentários para que o papai não esqueça de me dar. Tá, valeu. Até a próxima. E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, dos nossos vídeos, dos nossos cortes, da nossa live, dos nossos piores e tudo mais, se inscreva, dedo no like, comenta
e também nos apoie. Aqui no primeiro comentário tem o Seja Membro, o Apoia-se, nossa conta corrente, tem também os produtos que você pode comprar. Inclusive a Insider com os 12% de desconto. Compre e fortaleça o Galãs Feios. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter não existe mais, Twitter, Facebook, TikTok e Instagram. E se você é um desses que ainda acredita que paga pau pra milionário, paga pau pra bilionário, só tem uma coisa pra te dizer: não passará.